Aleluia. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra que ilumina o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés. Somos tão gratos, Senhor, por essa palavra que transformou a nossa vida, que nos dá direção, que nos inspira, que nos apresenta o teu caráter, o que você espera de nós. Senhor, nós amamos a tua palavra, essa palavra que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, que mostrou a glória do Pai, que morreu por nós, que ressuscitou ao terceiro dia. Nós amamos a tua palavra, Pai. Amamos, Senhor, as tuas instruções para nós. Muito obrigado, porque essa é uma noite onde seremos instruídos ainda mais. Sairemos daqui, Senhor, mais convictos do que você quer para a nossa vida, do teu plano para nós. Queremos crescer mais essa noite, amadurecer mais em você, Senhor. E é isso que nós vamos receber, é para isso que estamos aqui, para nos expor à unção da tua palavra, para nos expor ao Espírito que inspirou a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, gente. Graças a Deus. Que bênção, irmãos. Aleluia. Eu tenho uma palavra rápida para você essa noite. Amém? Eu queria que você abrisse lá comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3. Esse é o texto base para o tema do nosso acampamento. E eu quero falar um pouquinho sobre esse texto essa noite também. Eu sei que muita gente já veio, já falou aqui muita coisa boa. E é possível que eu acabe sendo um pouco repetitivo em algumas das coisas que foram faladas. Amém? Mas é segurança para a sua vida. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler a partir do versículo 5 com você. Eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, diz assim: não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de quem? De Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Amém? A gente vai fazendo algumas pausas durante o texto, você pode deixar aberto aí. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui para os coríntios, e ele vem falando sobre a importância de nós nos reconhecermos como esses ministros da nova aliança. Ministros dessa nova aliança que foi feita em Jesus Cristo, mas ministros que não são capazes de fazer isso por si mesmos, mas por uma capacitação que vem de Deus. Amém? Tudo que a gente faz, irmãos, tudo que a gente é em Cristo Jesus, não é algo que vem da nossa própria força, da nossa habilidade natural, porque você nasceu melhor do que alguém, não. É porque Deus nos capacita a fazer a sua obra aqui na terra. Você entende isso? Essa é a base do que a gente vai entender e falar essa noite. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade de influenciar as pessoas dentro da vontade de Deus vem do próprio Deus. A nossa capacidade de abençoar alguém, de ensinar alguma coisa boa para alguém, de transmitir edificação, amor para alguém, tudo isso que está debaixo do que fazemos na nova aliança, vem e é capacitado por Deus. Glória a Deus. Não fazemos nada por nós mesmos, não dependemos da nossa própria habilidade, não nos estribamos no nosso próprio conhecimento, mas vem dele. Diga, vem de Deus. Amém. Vamos continuar lendo, versículo 7. Ainda na NVT diz assim: o antigo sistema, com as suas leis gravadas em pedra, terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. A NVT chama do antigo sistema,
Outras versões trazem o antigo ministério, o ministério da morte, né? Falando sobre a antiga aliança, aquela aliança que foi começada lá com Moisés, gravada em pedra, na lei que veio do Senhor para Moisés. Eu não sei se você lembra dessa história, mas lá em Êxodo, a Bíblia conta que Moisés subiu até o monte e passou 40 dias naquele monte, 40 dias e 40 noites, exposto à presença e à glória de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para o monte e o monte, ele estava como que brilhando em chamas por causa da glória de Deus, a ponto dos israelitas terem medo de até chegar perto do monte. E quando Moisés sobe e começa a demorar ali, eles param, começam a conversar e diz: rapaz, a pessoa que Deus levantou para guiar a gente subiu lá e provavelmente não aguentou essa glória, deve ter morrido, a gente está sem esperança. Conversaram com Arão, convenceram Arão a criar um ídolo novo, um bezerro de ouro. E 40 dias depois que Moisés está lá em cima, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, é melhor você dar uma descidinha, é melhor você ver o que está acontecendo lá embaixo, porque o povo se desviou. Outros textos no Velho Testamento mencionando esse tempo, eles dizem que eles trocaram a glória do Deus incorruptível pela glória de um animal comedor de capim. Aleluia. E aí Moisés obedece ao Senhor, desce, e quando ele vai se aproximando, a Bíblia diz, ele vê aquele bezerro de ouro e ficou com tanta raiva que ele pegou as 2 tábuas da lei que Deus tinha dado a ele, jogou no chão e quebrou. E foi lá, conversou com o povo, clamou a Deus por misericórdia ao povo, deu algumas instruções, e a gente não sabe se foi poucas horas depois ou alguns dias depois, ele sobe no monte de novo para passar mais 40 dias de jejum. Irmãos, pode ser que tenha sido um jejum de 80 dias, viu? É muito tempo sem comer, viu? Pelo amor de Deus. Quando eu passo 80 minutos, eu fico começando a pensar. Mas 80 dias e 80 noites na glória de Deus. Amém? E aí o que acontece no finalzinho desse tempo, lá em Êxodo 33, não precisa você abrir lá, você pode acompanhar aqui com o pessoal que vai botar no telão. Mas no versículo 11 diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés ele voltava para o acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Isso é quando ele estava na tenda da congregação. Mas um pouquinho mais na frente, no versículo 17, diz que quando ele estava lá no monte ainda, o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois eu me agrado de você e o conheço pelo nome. E Moisés disse: então eu peço que me mostre a tua presença gloriosa, ou me mostre a tua glória. E aí o Senhor disse, versículo 19: farei passar diante de você toda a minha bondade, diga bondade. E anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia, diga misericórdia, de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua glória, me mostra a tua glória. E Deus disse: tá bom, eu vou te mostrar a minha glória, eu vou passar diante de você a minha bondade. Fica com isso guardado no teu coração, irmãos. Mas quando Moisés pede que Deus mostrasse a sua glória, Deus revela a Moisés a sua bondade e a sua misericórdia. E você conhece esse texto, nos versículos seguintes, a Bíblia diz que Deus, ele iria colocar Moisés na fenda de uma rocha, iria passar por ele, mas não iria deixar que Moisés visse a sua face, mas apenas um vislumbre da glória de Deus. E o que acontece depois disso? O capítulo 34 de Êxodo, ele ilustra exatamente o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3. Em Êxodo 34, no versículo 29, diz que quando Moisés desceu do Monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Aleluia. Quando Arão e os israelitas viram um brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamando Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Versículo 32, em seguida
todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu as instruções que o Senhor tinha lhe dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois, transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava. E os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu, até voltar para falar com o Senhor. Quero que você entenda esse processo que durou algum tempo depois que Moisés desceu do monte pela segunda vez. Ele teve um vislumbre da glória de Deus e apenas aquele vislumbre fez com que o rosto de Moisés ficasse agora brilhando fortemente, a ponto de incomodar o povo de Israel e causar medo neles. A ponto de Moisés agora, como Paulo diz, ter que usar um véu para não estar brilhando aquela luz o tempo todo. Amém? Quantos aqui o marido ronca? Você já pensou a mulher de Moisés dormindo com ele? Com essa luz todinha na cara. É só um parênteses que eu fiquei pensando. Às vezes eu penso umas coisas meio estranhas da Bíblia, para ficar pensando como é que era. Mas irmãos, a Bíblia diz que toda vez que Moisés entrava na tenda da congregação, ele tirava o véu, falava com o Senhor, vinha para o povo, trazia para o povo as instruções que o Senhor tinha dado. E enquanto ele falava, o povo via aquela glória, aquele brilho no rosto dele, mas depois de dar as instruções, ele colocava o véu de volta. Mas quando ele voltava para a tenda para falar com o Senhor, ele sempre tirava o véu. E Paulo vai falar sobre isso e usar essa ilustração lá em 2 Coríntios 3. Eu queria que você voltasse para lá. A partir do versículo 8 ele diz: acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Aleluia. Paulo está dizendo, olha, se o rosto de Moisés brilhava de uma forma tão assustadora, tão gloriosa, mas era no sistema antigo, no sistema do Velho Testamento, acaso a gente não deve esperar uma glória muito maior no sistema do Espírito? Ageu diz que a glória dessa segunda casa vai ser ainda muito maior do que a glória da primeira. Amém? Não podemos olhar para as coisas do Velho Testamento com inveja, irmãos, porque a gente vive um tempo ainda muito mais glorioso do que eles viveram. Versículo 9 diz: e se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Aleluia. Eu gosto como a Bíblia judaica fala esse versículo. Ela diz assim, olha: pois se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória sobejante das obras de inocentar as pessoas. Meu Deus, se havia glória naquela lei que declarava as pessoas culpadas, imagina agora no ministério do Espírito Santo, no ministério que nos inocenta, que nos justifica, que nos liberta, quão maior será a glória. Amém, a glória que está disponível para mim e para você. E ele continua, versículo 10, vamos lá. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Era a segunda vez que Paulo estava mostrando que a glória que Moisés recebeu no seu rosto, ela não durou o tempo todo. Dia após dia, ela ia se apagando um pouco mais. Mas ele diz, olha, Moisés escondia essa glória, eu e você não. A gente tem que falar dessa glória, a gente tem que expressar essa glória, a gente tem que mostrar essa glória para as outras pessoas. Versículo 14, mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes é
lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Quem aqui está em Cristo? Então diga para o seu irmão, não tem mais véu sobre você. A glória de Deus pode ser revelada através da sua vida. Você entende isso? E ele diz que até hoje, quando leem os escritos de Moisés, o seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Aleluia! Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Paulo está fazendo uma menção direta ao que acontecia com Moisés. Ele está dizendo, olha, lembra de Moisés? Ele ficava com o véu aquele tempo todo, mas sempre que ele se voltava para falar com o Senhor, o véu era tirado. Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é tirado. E ele diz, e esse Senhor aqui, na Bíblia judaica diz, o Adonai aqui significa o Espírito. Sempre que alguém se deixa transformar pelo Espírito Santo no novo nascimento, irmãos, esse véu é tirado. É através da obra do Espírito Santo que esse véu é removido da nossa vida. Para quê? Para que eu e você agora possamos expressar a glória de Deus. Amém? Que é o que ele vai dizer no versículo 18, que eu quero terminar com ele esse momento. Ele diz, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, está falando de mim e você que nascemos de novo, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Agora vamos começar a pregação. Presta bem atenção, meu irmão. Paulo ele está introduzindo aqui esse conceito maravilhoso no novo nascimento. Ele está dizendo, no momento que a gente nasce de novo, tudo que impedia a gente de transmitir a glória de Deus para as pessoas é tirado de nós. Nós podemos agora transmitir, nós temos um contato com o Espírito Santo. E através desse relacionamento, nós podemos transmitir a glória de Deus. E ele usa uma palavra aqui no grego que faz uma referência a um espelho. Mas é interessante que essa palavra ela tem um duplo significado. Ela tanto significa contemplar, ver alguma coisa no espelho, como usar o espelho para refletir alguma coisa. É tanto que a NVT, por isso que eu gosto de como essa versão traz o versículo 18, ela diz que nós podemos ver e refletir. Diga comigo, ver e refletir. Ver e refletir. Você entende isso? Primeiro, nós nos expomos à glória. E quando a gente se expõe à glória, quando a gente contempla a glória, aí sim, a gente vai estar pronto para refletir a glória. Aleluia. Ver e refletir. Grava isso, irmãos, porque eu quero tentar trazer para você uma definição, pelo menos uma delas, do que seria a glória de Deus. Essa palavra glória é muito difícil de ser definida com apenas uma definição. Algumas palavras na Bíblia são assim, como a própria palavra graça. É muito difícil definir graça com apenas uma definição. Ela tem várias aplicações diferentes e aspectos diferentes da graça de Deus. A glória também, a glória não é muito fácil de ser definida. Tivemos mensagens maravilhosas que trouxeram vários aspectos da glória de Deus. O pastor João Roberto falou algo maravilhoso ontem, exatamente nesse sentido do que eu quero falar para você aqui também, porque o uso dessa palavra não começou com a Bíblia. O uso dessa palavra é mais antigo do que a Bíblia em si, e é interessante a gente entender como era o uso secular dela, para a gente entender o que é que Paulo e os outros escritores estavam querendo falar com a palavra glória. O dicionário Strong's do grego, ele traz vários sentidos diferentes para a glória, mas eu quero destacar dois deles. Ele diz que glória, ela pode significar, primeiro, uma opinião, um julgamento ou um ponto de vista, e significa também esplendor, brilho, amém? Uma opinião, um julgamento, um ponto de vista ou um esplendor. Um artigo que eu li, ele diz que
essa palavra era frequentemente utilizada para indicar opiniões, crenças ou julgamentos que uma pessoa tinha sobre algo. Nesse sentido de opinião ou crença, ela poderia ser tanto positivo quanto negativo. E além de se referir, também podia se referir à expectativa que a sociedade tinha, ou à reputação. Diga comigo, reputação. Reputação, indicando como alguém ou algo era percebido pela comunidade. Eu vou te explicar isso. Ele diz: a glória era a reputação ou a opinião que as pessoas, a sociedade tinha por alguém ou por algo. Era como aquilo era conhecido e percebido pelas pessoas. Jesus, por exemplo, usa a palavra glória nesse sentido, lá em Mateus 6, quando ele está falando dos lírios do campo, e ele diz: olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Ele não está falando da glória de Deus, ele está falando da glória de Salomão. Qual era a glória de Salomão? Era a reputação que Salomão tinha, era pelo que Salomão era conhecido, pelo que ele era percebido. Salomão era conhecido pela sua sabedoria e pela sua grande riqueza. E Jesus estava usando aquela reputação para trazer aquele exemplo. Olha, os lírios se vestem ainda melhor do que Salomão, que tinha toda aquela reputação de ser tão rico assim. Glória pode falar acerca da reputação de alguém, do que a gente pensa ou do que a gente conhece a respeito de alguém. Por exemplo, se eu falar aqui da glória de Maneco, oh glória a Deus, de várias características que Maneco tem, uma delas que é muito conhecida é que Maneco é um excelente leitor. Ele ama ler, ele lê bastante. Uma das glórias de Maneco é ler. Você está me entendendo aqui? São características, uma reputação que carrega com ele. E sempre que a gente está falando de alguém que lê muito, a gente acaba lembrando de Maneco. Amém? Uau! Mas não é só um conhecimento. Você deu um bom exemplo agora. Quando a gente está no culto e a gente escuta aquele uau, a gente sabe, essa é outra glória de Maneco. Amém? Então a gente pode dizer que a glória é a manifestação das características de alguém, que fazem ela ser conhecida ou percebida pelas pessoas. Sabe, a glória de Deus, irmãos, é a manifestação dos seus atributos e do seu caráter. E é por causa deles que ele é conhecido e percebido. Eu quero que você agarre essa palavra, percebido pelas pessoas. É a glória. A glória de Deus é diferente da presença de Deus. Deus, ele é onipresente. A presença dele está em todo lugar. Deus, ele não pode entrar ou sair de lugar nenhum. A gente não pode dar as boas-vindas para Deus, porque antes da gente chegar, ele já estava. A presença dele está em todo lugar, mas a glória dele às vezes se manifesta e às vezes não se manifesta. E quando a glória se manifesta, é porque a gente começa a entender e perceber os atributos e o caráter de Deus. Quando é que a glória de Deus se manifesta, irmãos? Quando a bondade dele começa a se manifestar, quando a misericórdia dele começa a se manifestar, quando o poder que opera milagres começa a se manifestar, quando profecias são faladas, quando o amor de Deus está sendo praticado, em todas essas ocasiões a glória dele está se manifestando. E eu vou te dizer, essa glória na nova aliança, ela precisa ser manifestada através da minha e da sua vida. Por mais que a presença dele esteja dentro de nós, que nascemos de novo, a glória, ela não está necessariamente se manifestando todo o tempo. Você me entende até aqui? Jesus falando para Marta, quando o seu irmão morreu, ele disse, olha, ele vai ressuscitar. Marta disse, eu sei, Senhor, no último dia ele vai ressuscitar. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, você não entende, tem um poder de ressurreição em mim. Eu sou a ressurreição. Se você crer, ele vai ressuscitar. Aleluia. E aí
ele ressuscita, Marta fica meio abibolada, e Jesus disse: ei, você não lembra não que eu disse que se você cresce, você veria a glória? Qual era a glória de Deus em manifestação naquele momento? O poder de ressurreição operando sobre a vida de Lázaro. A glória de Deus. Você me entende até aqui, irmão? Eu vou te falar, quando eu leio aquele texto de 2 Coríntios 3, que Paulo fala que Moisés ficava com o rosto brilhando. Na minha cabeça eu fazia algumas comparações para tentar entender melhor. É claro que eram coisas que não eram comuns naquela época, mas para facilitar o nosso entendimento hoje. Eu fico pensando que o rosto de Moisés parecia como algum material que a gente tem hoje que emite luz. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso e tem duas manifestações ou dois tipos de emissão de luz que pode vir através de algumas substâncias ou material. Vou te dar uma aula de física agora para você entender. O pessoal vai me ajudar aqui, mas é bem fácil de você entender. Uma dessas características, pode botar aqui a primeira imagem no VJ, por favor, aquela da fluorescência. Cadê? Vai chegar, viu? Enquanto eles botam, eu vou te exemplificando aqui. Você já andou na estrada de noite, né? Quando você liga o farol do carro e às vezes a luz pega numa placa de trânsito e parece que aquela placa, ela se ilumina para você. Ela parece que acende uma luz. Não é assim? Olha aí. Sinais de trânsito como faixas de pedestre, essas sinalizações horizontais, até materiais que são colocados nos coletes de trânsito. Esse tipo de material, quando a luz bate neles, eles produzem algo que é chamado de fluorescência. São materiais fluorescentes. Presta bem atenção, irmãos. Eles não estão refletindo apenas a luz. Eles estão, de fato, usando aquela luz para fazer transformações nas suas substâncias e emitindo uma luz. Emitindo, é por isso que é muito forte essas luzes que são emitidas. Mas o que acontece? Quando você apaga a luz, eles apagam também. Mas tem um outro material que é muito parecido com esse, que quando você apaga a luz, ele não apaga. São chamados de materiais fosforescentes. Você vai encontrar, por exemplo, nos ponteiros do relógio, nos interruptores da sua casa. Quando a luz é emitida sobre eles, é como se eles absorvessem luz, mas não é exatamente isso que acontece. Uma reação física nos átomos acontece ali e eles começam a emitir luz, porque foram provocadas pelaquela luz que chegou até eles. E mesmo quando você apaga, eles continuam emitindo luz. Não é assim? Quando eu penso no rosto de Moisés, para mim era alguma coisa nesse sentido aqui. Porque a Bíblia diz que a glória de Deus provocou algo no rosto dele. E mesmo quando ele desceu do monte, o rosto continuava brilhando. Só que ao mesmo tempo, diz que com o tempo aquele brilho foi apagando, apagando, apagando. É interessante, irmãos, porque isso nos mostra como funciona na nossa vida essa reflexão da glória de Deus. Sabe, queridos, quando nós nos expomos ao Espírito e à palavra, quando a gente está ligado na presença, no Espírito Santo, no que vem da parte de Deus para a nossa vida, essas coisas provocam em nós algo diferente. Vai provocar uma mudança em você, provoca um crescimento em você. E se você se expõe por tempo suficiente a essas coisas, você vai começar agora a refletir uma glória, mas não é a sua glória mais. É uma glória que vem da parte de Deus. Não é o seu conhecimento, mas é um conhecimento que você adquiriu do Espírito. Não é a sua paciência, mas é o fruto do Espírito que está dentro de você. É o amor, não um amor natural, não um amor que depende do que os outros fazem por você, mas é um amor ágape, que só pode ter vindo de Deus para a sua vida. Você começa a transmitir essa glória. Transmitir. Agora, o interessante, irmãos, é que se você se expôs à glória por um tempo e começou a transmitir ela, se você não voltar a se expor mais, daqui a pouco essa glória vai parar de ser transmitida da sua vida. Vai apagando
como aquele relógio, como aquele interruptor, vai perdendo a força. Por quê? Porque aquilo ali precisa estar exposto à luz por mais vezes. Exposto por mais vezes. Sabe qual é o problema de alguns crentes, irmãos? É que às vezes eles têm experiências maravilhosas, intensas com Deus, que mudam a vida dele naquele momento. Mas infelizmente algumas pessoas tentam carregar aquela experiência única para o resto da vida. E achar que só por causa daquilo, ele está pronto agora a transmitir a glória para onde ele vai. Mas uma coisa é importante de a gente entender, irmãos. A constância é mais importante do que a intensidade. A constância de buscar ao Senhor, de estudar a palavra, de se expor ao Espírito. Essa constância é mais importante do que a intensidade. Eu vi um gráfico sobre isso, o pessoal pode me ajudar a colocar isso também? A constância, irmãos, vai te fazer chegar mais longe do que apenas um dia de alta intensidade. Oh, glória a Deus. A constância vai fazer você estar constantemente emitindo e revelando a glória de Deus para as pessoas. Que constância é essa? Irmãos, a gente precisa estar conectado nele. A gente precisa estar ligado na glória que vem dele, porque não é na nossa capacidade que a gente está sendo ministros da nova aliança. É na capacidade que vem dele. No momento que a gente se desconecta, essa capacidade vai perdendo a força em nós. Mas graças a Deus, Paulo disse, olha, quando eu oro em outras línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Edificando a mim mesmo. O irmão Reagan diz que é como alguém que está sendo carregado. Carregado. Sabe, querido, tem gente que está mais preocupada em carregar o celular todo dia do que carregar a sua própria vida espiritual. Você não pode, irmão, estar mais preocupado se o seu celular vai estar com carga do que você. Eu quero, irmãos, ter certeza, sabe? Eu coloco o meu celular para carregar toda noite. Porque quando eu acordar de manhã, eu quero ter certeza que ele tenha carga, para poder usufruir de todos os benefícios que ele tem para a minha vida. Porque não adianta nada eu estar com o celular o tempo todo comigo, sem ele ter carga. A presença de Deus está dentro de você, irmãos. Mas não é só a presença que você precisa da glória em manifestação na sua vida. E para essa glória se manifestar, você precisa estar sendo carregado por ela. Você precisa estar sendo edificado por ela. Você precisa estar conectado a ela todos os dias. Orando em outras línguas, estudando a palavra de Deus. Ei, Moisés recebeu aquela carga de glória quando estava recebendo as instruções de Deus. Quando a gente se expõe à palavra, irmãos, a gente está vendo, contemplando a glória, está carregando o nosso espírito por dentro também. E a gente vai estar pronto para transmitir essa glória por onde a gente passa. Sabe qual é um dos melhores efeitos que o rema pode ter na sua vida, querido? Claro, a palavra que você vai aprender é maravilhosa. As instruções que você vai receber são maravilhosas. Mas, irmãos, a constância de estar segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Você estando com vontade ou não, você querendo ou não, você estando afim ou não, você está vindo ali, se conectando à glória. A unção, a palavra, essa constância, irmãos, não tem como a gente se expor ao Senhor tanto tempo, por tantas vezes, e algo não acontecer na nossa vida. A glória manifesta a mudança, a glória manifesta a transformação que você precisa, mas para essa glória manifestar isso na sua vida, você precisa estar constantemente exposto a ela. Não é só um conhecimento, querido. Não é só informação que você vai receber no rema. Aleluia, você vai receber uma influência. Influência. Uma rotina de crescimento. Uma rotina de exposição à palavra. Que é impossível não causar uma mudança na sua vida. Quem pode testificar do que eu estou falando aqui?
Não é possível que tenha tanta gente assim que tenha sido uma coincidência. Não, irmãos. Deus, Ele não é bobo. Se você se expor à palavra constantemente, Deus não vai perder a oportunidade de mudar o que precisa na sua vida. Esse é o teu ano de se expor mais à glória. De se expor mais à glória. Vai terminar o primeiro ano, vai terminar o segundo ano, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, rapaz, tem algo diferente. Não vai estar como o rosto de Moisés, brilhando para todo mundo ver, mas eles vão saber, tem algo diferente. Tem uma glória diferente agora. Ele era conhecido por algo, mas agora ele está começando a ser conhecido por outras coisas. Ele está com uma reputação diferente. A opinião que as pessoas estão tendo a respeito dele está mudando, porque a glória não é mais a dele, a glória é a do Pai, que está sendo refletida através dele, por causa do tempo que você vai gastar se envolvendo com a glória de Deus. Aleluia. Se expõe a essa glória, irmãos. Se expõe a essa glória. Se você já fez o rema, o que é que você está fazendo com as suas segundas, quartas e sextas? Qual é a rotina que você criou depois que você terminou o rema? Qual é a constância que tem tido na sua vida? Irmãos, não fique pulando de evento em evento, de momentos em momentos. Eu não quero momentos com Deus, irmãos. Eu quero uma constância com Ele. Eu quero todos os dias. Todos os dias. Melhor do que passar 4 horas orando, é você orar 4 minutos todo dia. Agora é claro, queridos, com a constância, a intensidade vai aumentar também. Com a constância, a intensidade vai aumentar. Mas cria uma rotina de estudo, de oração na tua vida. Não se deixa descarregar. Tenha certeza de que nesse dia você está carregado espiritualmente. Se Deus quiser te usar por onde você estiver, Ele vai encontrar vazão, sensibilidade em você para isso. Palavra para usar você. Amém. Aleluia. Por último, eu quero te estimular também, querido, a ser uma bênção para as outras pessoas que vão fazer o rema esse ano, que vão fazer escola de ministros, escola de missões. Essas escolas não foi invenção de homens para o nosso ministério, não. Isso veio uma visão da parte de Deus. É da parte de Deus. Como pastor eu te digo, se você está nessa igreja e está cogitando se você deve ou não fazer o rema, se você acha ou não que é a vontade de Deus para a sua vida, se você crê que eu sou um homem de Deus, eu quero te dizer, é vontade de Deus que você faça o rema. É vontade de Deus, porque Deus não te colocou aqui por acaso. Deus sabia que aqui tem uma escola e que a gente preza que você passe por essa escola para poder crescer espiritualmente. Se você está nessa igreja, eu tenho certeza, é vontade de Deus que você faça o rema. Se você já fez, querido, abençoa alguém. Planta na vida de alguém. Se você não conhece alguém que quer fazer, passa no stand lá e diz, olha, eu quero pagar a matrícula de alguém. Eu quero pagar uma mensalidade. Eu quero pagar o ano todo de alguém. Deixa aí, quando alguém precisar, você dá. Eu já tenho um aluno do rema e um aluno da escola de ministros esse ano que eu estou mantendo. Porque eu não quero parar não, irmãos. Eu quero que outras pessoas recebam daquilo que eu recebi um dia. Eu quero ser um multiplicador dessa glória na vida dos outros. Amém. Aleluia. Você vai refletir a glória de Deus, querido. Mas não vai ser por acaso não. É porque você é uma pessoa disciplinada. Que vai constantemente estar buscando essa glória. Buscando, orando em outras línguas. Estudando a palavra de Deus. Se expondo a quem Deus é. A quem Deus... O que Deus pode fazer na vida de alguém. E você vai refletir essa glória através da sua vida. Aleluia. 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 Obrigado, Pai. Sabe, irmãos, já chega da gente passar despercebido por onde a gente chegar. Já chega da gente ser mais um na multidão. Eu quero chegar nos lugares e as pessoas olharem algo diferente em mim. Naquilo que eu falo, na forma como eu me comporto. Eu quero expressar a glória de Deus em tudo que eu faço. A ponto das pessoas olharem para mim e vão ter duas reações. Tem gente que vai ficar incomodada.
Do jeito que ficaram com Moisés, incomodados, com medo daquela glória, um comportamento estranho, diferente. Não é o que a gente está acostumado, o mundo não está acostumado com essa glória. Mas vão ter outras pessoas que vão ser atraídas para você. Vão ser atraídas para você. Não vão saber explicar, não vão saber dizer, mas ó, tem algo em você que me chama a atenção. É a glória. É a glória. Não a sua, mas é a capacidade que vem dele. Vem dele para você ser um ministro da nova aliança. Amém. Feche os teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por esse dia rema, Pai. Por essa noite maravilhosa, Senhor, em que você nos congregou para receber de você, mas para celebrar essa escola, Pai. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, não é apenas a escola, mas o que é ensinado nela, a tua palavra, que mudou as nossas vidas, mas que nós queremos ser contribuintes para que elas mudem, para que ela mude a vida de outras pessoas ainda, como a nossa foi impactada. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela escola de ministros, Pai, que tem levantado tantos homens e mulheres com convicção de um chamado para pregar a palavra, para ir por esse mundo, para essa seara que precisa de trabalhadores, Pai. Eu creio, Senhor, numa turma se levantando esse ano, de pessoas ousadas, cheias da unção do Espírito. Obrigado pela escola de missões, Senhor, enviando tantos homens, tantas mulheres para lugares, Senhor, que talvez muitos de nós não vamos querer ir, mas nós vamos em oração com eles, nós vamos contribuindo com eles, mas você está levantando pessoas específicas, Pai, capacitadas por você para expressar a tua glória em lugares onde as trevas têm reinado. A tua glória vai brilhar. A tua glória vai brilhar. Como a palavra diz, as trevas cobrem a terra, mas sobre mim e sobre você, meu irmão, é a glória do Senhor que brilha. Muito obrigado, Pai, por você dando condições para que essas pessoas possam cumprir o teu chamado, fazer a tua vontade, e para que nós possamos ser bênção para a vida de outros também. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você fique com um vídeo da nossa escola de ministros.